Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e é um prazer enorme tê-lo conosco. E no programa de hoje nós vamos falar do impacto da seca na cultura do milho nessa safra. Vamos falar da ferrugem asiática da soja, uma doença implacável que merece cuidados especiais. Você vai ver como é importante ter uma balança na sua propriedade. E vamos falar da Bolívia, que vai começar a produzir fertilizantes. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do impacto da seca na cultura do milho agora nessa safra. As análises do Boletim de Monitoramento Agrícola, publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, apontam que a seca sazonal, característica deste período na região central do Brasil, provocou impactos menos intensos no desenvolvimento da lavoura de milho segunda safra, em comparação com as safras passadas. Conforme os dados divulgados pela CONAB, nas primeiras semanas de maio, a seca se intensificou e a umidade do solo, que já se encontrava baixa em algumas regiões, causou uma enorme restrição às lavouras de milho que foram semeadas fora da janela ideal e que se encontram, no momento, em floração e enchimento dos grãos. As maiores restrições hídricas ocorrem no oeste da Bahia, no norte e noroeste de Minas Gerais e em Goiás, além do sudoeste do Mato Grosso, do leste do Mato Grosso do Sul e do noroeste do estado de São Paulo. O acompanhamento do índice de vegetação mostra que, apesar das restrições hídricas em maio, a semeadura antecipada de milho de segunda safra permitiu que as lavouras se desenvolvessem de forma similar, ou melhor, que as últimas safras, na maioria das regiões monitoradas. Atualmente, o índice está em queda ou desaceleração, devido à maturação de parte das lavouras. De forma geral, segundo o boletim, persiste a perspectiva e a expectativa de uma boa produtividade. E agora você vai ver uma conversa que eu tive com um especialista em pesagem. E nós falamos sobre a importância de uma balança na propriedade rural. Confira. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos comentar sobre um tema muito interessante dentro da pecuária de corte, que é a balança. Uma balança é uma peça fundamental dentro de uma propriedade. A balança te mostra se o boi está ganhando peso, se não está ganhando peso. E tem um detalhe muito importante, é o tal do boi ladrão. É aquele animal que come e não consegue converter aquilo que ele come em carne. Então ele está dando prejuízo para você. E o fundamental é quando você tem essa balança, e você sabe muito melhor do que nós, é pesar os bois na entrada, pesar daí um mês, pesar daí mais 60 dias, enfim, se possível, uma pesagem a cada 60, a cada 30 dias. Isso é peça-chave. É através de uma balança que você vai saber se você está ou não tendo lucro, se o boi está ou não engordando, ou se ele está dentro do seu planejamento ou não. Por isso, a balança, como nós já dissemos, é peça-chave para a pecuária de corte. Eu vou conversar agora com o Cristiano Machado, que trabalha numa das maiores empresas da América Latina e talvez até do mundo, que é a Toledo. A Toledo é uma empresa que já vem aí há mais de 50 anos, especializadas em pesar, em balança, em resultados. E nós vamos falar sobre um tema interessante, que é justamente a importância da balança numa propriedade rural. É através dela, como nós já dissemos, que você sabe se está dando ou não resultado o seu rebanho. A balança é uma ferramenta essencial dentro de uma propriedade. Nós costumamos dizer que ela é o caixa da fazenda. É onde o produtor vai conseguir medir todo o processo, né, dentro da propriedade.
o desempenho, as tomadas de decisões, se entra ou não no confinamento, se vende aquele animal naquele momento, se aquela novilha pode entrar ou não na estação de monta. É contabilizado todo o processo. Quando a gente compra o animal, a gente compra ele no peso. Essa é a forma mais certa, porque no momento de vender, vamos vender também no peso. O frigorífico paga também pelo peso. Então, por que não ter uma ferramenta, uma solução de pesagem, não ter uma balança dentro da fazenda? Nós temos que pensar que essa é a prioridade, ela é o caixa da propriedade, é o caixa do seu negócio. Bom, e tem um ponto interessante que eu falei na abertura também, que é justamente quando você tem principalmente um confinamento, ou um semi-confinamento, ou uma TIP, né? Uma engorda de bovinos a pasto, como se fala, confinamento a pasto. É muito importante a gente conhecer animal por animal, saber se aquele desenvolvimento que ele está tendo está sendo compatível com aquilo que ele está comendo. Ora, a gente sabe que quando ele se alimenta, aquilo, uma parte daquilo é transformada em carne. E tem muita gente que não conhece o tal do boi ladrão. É aquele que come e continua do mesmo jeito. E é aí que você dança. E é aí que entra a balança. A balança é uma radiografia ou uma tomografia do seu plantel. E o confinamento, o semi-confinamento, a TIP, como você bem disse, são uns processos de produção onde o pecuarista investe maiores valores, né? Então tá aí a parte essencial que é acompanhar, é pesar, até na entrada desse confinamento ou do semi-confinamento da TIP, para saber o peso que esse animal entrou, durante pesar para saber o ganho de peso, né? E no final também, antes de abater esse animal, saber também o que rendeu. É a parte principal, o investimento é alto, os custos vêm aumentando cada vez mais. Então é essencial ter essa medição de peso dentro da propriedade, tá certo? Bom, e tem um detalhe importante, que a Toledo tem uma série, tem vários modelos de balanças, mas nós vamos mostrar agora, vamos dizer assim, o modelo mais simples. Através do mais simples, você vai ver o que tem pela frente, que são modelos altamente sofisticados. E esse modelo, vamos dizer assim, mais simples, né, Cristiano? É um modelo que você tem condição de estar em qualquer lugar do Brasil e o seu funcionário lá na fazenda pesando os animais e você acompanhando pelo celular, é isso mesmo? É isso mesmo. Nós temos a tecnologia Bluetooth em todos os equipamentos que permite comunicar com o aplicativo no celular. Esse aplicativo é simples, é intuitivo. No momento da pesagem ele vai conseguir capturar todas as pesagens individuais, colocar a identificação visual daquele animal e depois compartilhar esse arquivo pelo WhatsApp, por e-mail, e esse arquivo vai numa planilha de Excel simples e fácil de gerenciar esses dados. Tá? Então hoje a forma mais rápida, mais simples de compartilhamento é o que a gente mencionou, né? O pecuarista quer informação rápida, ele quer tomar decisões e essas decisões têm que ser mais assertivas possíveis. Com esses dados em mãos, é só colocar em prática. Bom, e agora nós vamos ver como é que funciona essa balança na prática. É claro que nós vamos fazer uma demonstração e você vai ver exatamente como funciona essa balança. Nós temos 3 soluções nessa linha de pesagem de animais. Essa aqui é a MGR Campo, o nosso modelo de entrada. Ela possui o Bluetooth para comunicação com o aplicativo, onde você vai conseguir capturar toda a pesagem individual de cada animal via Bluetooth, não depende de internet na propriedade. Recebeu esses dados, é somente compartilhar pelo WhatsApp ou por e-mail, que qualquer um pode receber, abrir essa planilha em Excel e trabalhar essas informações. Ela é composta por pares de barras, essas barras são instaladas num tronco de contenção ou no gradil de pesagem, até mesmo o cliente que tem a balança mecânica, ele pode aproveitar aquele gradil, tira a parte mecânica e instala essas barras de pesagem. O nosso próximo modelo é a MGR 4000 Campo. Essa solução já permite você continuar tendo a comunicação com o aplicativo no celular e permite ter comunicação com aqueles leitores de brincos eletrônicos. Ela também vai armazenar esses dados na memória interna, composta também pelo pares de barras que fazem o mesmo processo de instalação.
E temos também a MGR 4000, uma solução mais completa. Tem um gerenciamento dentro da própria balança, onde o cliente vai conseguir ter informações de ganho de peso, rendimento em arrobas, valor dessa arroba, informações do animal, como vacinação, a raça, a data de nascimento desse animal. E também vem acompanhando a impressora, que ele pode imprimir os relatórios dentro do curral, composta pelo pares de barras também. E esses pares de barras também são instalados no tronco de contenção, no gradil de pesagem. Todas as nossas soluções são soluções definidas para pesagem de animais. Tem um filtro específico para captar a movimentação do animal em cima da plataforma. Bom, como você viu, esse levantamento aí, esses resultados dessas balanças, essas balanças da Toledo, pode ter certeza absoluta. É através delas que você sabe o que está acontecendo com o seu rebanho. E aquela propriedade que infelizmente ainda não tem uma balança, pode ter certeza também, está tendo muito prejuízo. E prejuízo grande. Hoje, nos dias de hoje, nós temos que usar o seguinte ditado: custo é igual unha. Se não cortar, ele continua só crescendo e dando prejuízo. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado, Antônio. E é isso mesmo. Estamos à disposição para qualquer informação, tá? Toledo do Brasil agradece. E depois do intervalo, nós vamos falar da ferrugem asiática da soja, uma doença implacável que merece cuidados especiais. E vamos falar da Bolívia, que vai começar a produzir fertilizantes. E vamos comentar sobre o mercado da carne bovina. Nós voltamos já, é um minuto só. No Jornal do Meio-Dia desta segunda, quer pagar mais barato em roupas, maquiagens, acessórios? Pois é, lojistas da 44 se unem para aquecer as vendas e tornar o início da semana mais atrativo. Jornal do Meio-Dia ao vivo às 11h30. Participe conosco. A Força Econômica do Centro-Oeste. Referência no agronegócio, na tecnologia de produção e destaque no desenvolvimento urbano e qualidade de vida. Uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. Quem vive para transformar não para nunca e está sempre em busca do que há de melhor em proposta de vida. Do campo à cidade, vem com a gente. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade, projetos se transformando em estilos de vida e o seu futuro se transformando em tudo que você quiser. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem pro Senar Goiás, a maior escola da terra. Ô, criatura! Se você está triste e com depressão, rir é a solução. Todos os dias estamos aqui, Newton Pinto Carvalho, contando a piada para te alegrar, criatura, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. Compre todo o material para a sua obra e comece a pagar com 60 dias na Solar. Supercouto Nova Era, Supercouto Parque Amazônia, Supercouto Conjunto Estoril, Supercouto fazendo o melhor para você. Mundo das Utilidades, inauguração 3 de junho, Avenida César Lattes, Novo Horizonte. De segunda a sexta, 6h15 da tarde. Amanhã é para sempre.
Ela brilhou muito na última campanha olímpica da seleção feminina de vôlei. Carol Gataz, Tóquio, você tava lá. Tava lá. Ganhou prata. Olha que bonito aqui. Obviamente um atleta, ele usa o corpo muito mais do... Seu joelho não é o mesmo joelho de alguém que não joga vôlei. Ô, Danilo, eu não jogo vôlei e meu joelho é bem ruim, viu? Pois é, nossa. É muito ruim? Eu não consigo imaginar por quê. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre o mercado de exportação de carne bovina, que sofreu queda. Com uma média de 5.140 toneladas embarcadas diariamente, as exportações de carne bovina in natura da última semana ficaram em 25.690 toneladas, uma queda de 30,4% ante a média registrada na primeira metade do mês. Até o momento, em maio agora deste ano, foram enviadas ao mercado externo 99.500 toneladas da proteína bovina, um avanço de 12% ante o mesmo período de 2021. O preço médio mensal continuou a avançar, sendo comercializado na casa de $6.380 por tonelada, uma valorização de 0,5% no comparativo semanal. Com isso, as vendas externas de carne bovina in natura nos 15 primeiros dias úteis de maio totalizaram uma receita de $634 milhões, montante 1,5% superior ao registrado em todo o mês de maio de 2021. Ou seja, teremos mais um recorde mensal nas receitas com as exportações de proteína bovina. E agora vamos falar de um problemão com a soja. Vamos falar da ferrugem asiática, uma doença implacável que merece cuidados especiais. A ferrugem asiática, causada por um fungo, ele é uma doença que está presente no Brasil há cerca de 20 anos e atinge mais de 150 espécies de fabáceas. Porém, é na cultura da soja que o patógeno pode causar perdas expressivas na produtividade. A facilidade na disseminação dos esporos fúngicos e as condições ambientais, como temperatura ideal de 15 a 25 graus centígrados e molhamento foliar de 6 a 12 horas, fazem com que a doença ocorra na maior parte das regiões produtoras da cultura, principalmente a formação de dócil da lavoura, quando o microclima da umidade e sombreamento favorecem o desenvolvimento do patógeno. No início do ciclo da doença, os sintomas eles são pontuações escuras nas folhas do terço inferior, também conhecido como baixeiro, e, posteriormente, na fase inferior da folha, é possível observar as urédias, que são as estruturas de reprodução do fungo. Os danos afetam a área fotossinteticamente ativa da folha, a produção de fotoassimiladores e o acúmulo de matéria seca, impactando diretamente na produtividade. Visivelmente, as folhas adquirem coloração amarelada, secam e ocorre a desfolha precoce, que impossibilita o desenvolvimento dos grãos. O manejo deve ser realizado com união de 3 métodos de controle: práticas culturais com vazio sanitário, método genético com cultivares precoces resistentes ou tolerantes e o método químico com fungicidas eficientes. O produtor deve estar atento ao uso correto de fungicidas, uma vez que o uso excessivo de produtos contribui para o aumento da resistência do patógeno aos princípios ativos e aumenta os custos de produção. E agora vamos falar da Bolívia, que vai começar a produzir fertilizantes.
A Bolívia produz atualmente, de acordo com a Global Fert, 2 dos 3 agrofertilizantes mais demandados e utilizados no mundo para a produção agrícola, que são a ureia e o cloreto de potássio. Agora, o país irá produzir o terceiro, que é o NPK, que contém nitrogênio, que é o N, o fósforo, que é o P, e o potássio, que é o K. O NPK é um dos fertilizantes mais completos que existe e, com isso, teremos a abertura de mais mercados. Segundo o Ministério de Tecnologias de Altas Tecnologias lá da Bolívia, esse projeto exigirá um investimento de pouco mais de 4.800.000 dólares e estará localizado na zona industrial de Santibáñez, lá em Cochabamba. E neste contexto, a projeção é iniciar as operações no primeiro trimestre de 2023, com uma oferta comercial de 60.000 toneladas de fertilizantes por ano, das quais 20.000 serão para o mercado boliviano e os 40.000 para exportação. Segundo a consultoria Agrifato, a forte demanda dos Estados Unidos por carne bovina em um momento de redução na produção local é um cenário propício para que o Brasil eleve as exportações da proteína ao país norte-americano, reduzindo a dependência do mercado chinês. Ainda que o Sudeste Asiático, a Índia, países populosos, até mesmo na África, possam ser grandes importadores de carne bovina no futuro, hoje a grande opção para o Brasil é se ver um pouco mais distante da dependência chinesa são os Estados Unidos. A China, o maior importador de carne bovina brasileira, tem suspendido as compras de algumas plantas desde março. Na semana passada, a China anunciou a suspensão temporária das importações de carnes de mais 4 plantas. 2 da JBS, Lins, São Paulo, e Senador Canedo, em Goiás, e 2 da Marfrig, uma em Promissão, em São Paulo, e a outra em Várzea Grande, no Mato Grosso. Já os Estados Unidos, maior produtor e segundo maior importador de carne bovina do mundo, tem elevado as compras do produto em momento de oferta apertada. O estoque final do rebanho norte-americano em 2022 deverá cair para o menor nível dos últimos 8 anos, com cerca de 90 milhões de cabeças, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, citados pela Agrifato. De janeiro a abril, os Estados Unidos importaram 79.000 toneladas de carne bovina brasileira, 244% a mais que no mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, agora no início do mês. Bom, eu gostaria de fazer aqui uma observação muito importante em relação ao nosso país e em relação ao resto do mundo. Nós estamos vivendo um momento muito crítico, muito sério, todo mundo está sabendo, é guerra, é Covid, é dólar subindo, é falta de fertilizante, se vai ter, se não vai ter. Bom, e agora nós nos deparamos aqui no Brasil com um problema também muito complicado, que é o problema do combustível, do diesel. Mas eu quero alertar você o seguinte, nós estamos num momento de definição do nosso país. Nós precisamos de força política muito grande, direcionada para um único ponto, que é o nosso Brasil. E o que a gente observa é que nós estamos vendo muito mimimi, muita confusão, muito xingamento, muito disse-disse de um político para outro. E isso, infelizmente, nós temos que dar uma combatida, você que está nos acompanhando. E é uma situação delicada, porque esse ano é um ano político e nós aqui no Brasil, infelizmente, nós nunca tivemos preparados para uma possível eventualidade de algum problema que trouxesse problemas para o nosso país. E agora nós estamos diante dele. Primeiro veio a Covid,
que ninguém estava preparado no mundo e pegou a gente aí numa situação delicada. O nosso caixa, o caixa financeiro brasileiro é curto e as tomadas de decisões aqui no nosso país demoram muito para acontecer. Infelizmente, demoram demais para acontecer. É um puxando para o lado, outro puxando para o outro. Não existe consenso, não existe bom senso, infelizmente, no nosso país. E isso eu digo nas 3 esferas. Na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Então, nós estamos aí diante de uma situação que vem agora, que é a política brasileira, as eleições, e eu acho que está na hora do brasileiro colocar a mão na cabeça e saber o que é melhor para nós. Eu não quero o político A, o político B ou C, um é melhor do que o outro. Eu acho que nós estamos no momento que nós precisamos nos unir. Fora isso, não tem conversa. Pode ter certeza absoluta que todos nós estamos no mesmo barco. Se esse barco tiver um furo no casco, esse barco vai afundar. E, infelizmente, nós vamos todo mundo junto. Por isso, é preciso que nós tenhamos um pouco de bom senso na nossa cabeça, um pouco de inteligência para poder escolher os melhores para colocar lá dentro. Aí muita gente fala, mas nós não temos o melhor. Nós temos sim, tem muita gente boa, existe muita gente boa em todos os governos, municipais, federal e estaduais. O problema é que existem grupos que estão enraigados, estão há muitos anos e que não querem perder essa mamata. Mas está na hora, já passou da hora da gente escolher o melhor. Então, muito cuidado, vamos começar a pensar muito para que a gente possa escolher o melhor possível. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: vencer não é competir com o outro, é derrotar os seus inimigos interiores. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.